Dor de cabeça, vômitos, rigidez na nuca, prostração e febre alta são alguns sintomas característicos do quadro de meningite. Para esclarecer aqui essas dúvidas sobre essa doença que pode levar à morte até em poucas horas, eu vou conversar agora com o infectologista Fernando Maia. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Vamos começar aqui, afinal, o que é a meningite? Bom, a meningite, tecnicamente, é a inflamação das meninges, ou seja, de umas membranas que envolvem o cérebro por fora, por debaixo do osso da cabeça, por fora do cérebro. É a inflamação dessas membranas, que são as chamadas meninges, é que se chama de meningite. Existem várias bactérias que podem fazer isso. A mais conhecida é a bactéria chamada meningococo, que é a Neisseria meningitidis. Existe outra chamada, por exemplo, pneumococo, que é uma bactéria muito comum, que pode causar pneumonia, pode causar otite, pode causar sinusite e quando o paciente está mais debilitado, o caso, por exemplo, do paciente idoso, ela pode subir para o sistema nervoso central e fazer infecção no cérebro e nas meninges, e isso causa meningite. Quer dizer, é o mesmo vírus ou bactéria que pode estar causando infecção em outras partes do corpo, em alguns casos ela vai para o cérebro, é isso? E aí vira meningite. Exatamente. Existe a meningite por tuberculose, por exemplo, é a mesma bactéria que causa tuberculose no pulmão, pode causar infecção no sistema nervoso central e fazer meningite por tuberculose. Existem alguns tipos de vírus que podem também causar meningite. Por um exemplo, muita gente não sabe disso. O vírus da cachumba, da papeira. Ele pode causar só a papeira, que é a inflamação da glândula parótida, que fica exatamente nessa parte, por isso que dá o papo, por isso o nome da doença chama papeira. Uma das complicações da papeira é exatamente a meningite. O vírus pode subir e causar meningite também. Quer dizer, não é coincidência quando você tem um Não é coincidência. Ela pode ter razão. Quer dizer, uma doença respiratória comum pode evoluir para uma meningite? É muito difícil. Existe assim, algumas situações específicas que podem ocorrer. É o caso, por exemplo, do pneumococo, dessa bactéria que pode causar pneumonia, pode causar otite, pode causar sinusite e, eventualmente, se o paciente estiver com depressão da imunidade, com baixo da imunidade, ele pode subir e fazer infecção no sistema nervoso central, no caso a meningite. Você está falando em baixa imunidade, é por isso que é tão comum você ter em crianças tão pequenas e em idosos? Exatamente, porque são os chamados extremos de vida, né? A criança muito pequena ainda não tem o seu sistema imunitário completamente desenvolvido. O paciente idoso, com mais de 60 anos, a partir disso, ele vai perdendo gradativamente essa capacidade de se defender dos micro-organismos. Então, por isso é que essas duas faixas etárias, chamadas extremos de vida, são mais suscetíveis a ter infecções, várias infecções, inclusive a meningite. Por isso, por exemplo, se recomenda que criança muito pequena, por exemplo, não deve estar circulando em lugares que tem muita gente. Não se deve shopping, por exemplo, shows, aglomerações. Quer dizer, criança pequena é para ficar em casa, quietinha. Para no máximo ir na casa de um parente, mas não é para ir para um churrasco que tenha 200 pessoas, não é para ir para o shopping, nem para ir para o cinema. Exatamente. Quer dizer, às vezes as pessoas acham que estão protegendo por estar no ambiente fechado, não é isso? É justamente o contrário. É justamente o contrário, porque quanto maior a circulação de pessoas no ambiente, maior a possibilidade de se transmitir infecções. Então, a criança muito pequena, principalmente antes de tomar suas vacinas, dentro daquele calendário vacinal que as crianças têm que tomar, a maioria das vacinas a criança toma até os 6 meses, depois alguns reforços. Mas pelo menos até os 6 meses, se puder evitar aglomerações, é bom, porque evita um bocado de preocupação, um bocado de coisa ruim que pode acontecer. Pois é, gente, por mais que a mãe aí que esteja de licença maternidade esteja louca para bater perna no shopping, deixa o bebê em casa. Exatamente, a ideia é essa, exatamente. Realmente por segurança. Agora, Duda, por que é tão difícil diagnosticar às vezes a meningite? Que às vezes até pediatras se passam nos sintomas, é verdade, assim, na criança muito pequena, às vezes as doenças se manifestam de maneira diversa e às vezes se manifestam com muito poucos sintomas. É diferente de uma criança maior, é diferente de um adulto, que às vezes a gente já encontra a doença já bem definida, bem instalada e com alguns sintomas muito característicos. A criança muito pequena pode não ter esses sintomas muito evidentes. Por exemplo, a criança muito pequena pode não fazer febre. Não fazer febre? Não fazer febre. Ela pode fazer até hipotermia. A criança pode fazer, ou seja, baixar a temperatura em vez de subir. Nossa, o que realmente confunde, até com os pais, né? Exatamente. Mas o mais importante até nem é isso. O mais importante até porque a doença como a meningite é uma doença que pode ter um curso dito fulminante. Como você mesmo lembrou no início, a meningite pode matar às vezes em 12 horas. Nossa, Realmente ela é uma doença extremamente agressiva.
Então, realmente, todo cuidado é pouco para se tomar cuidado com ela. Então, assim, deve-se dar as vacinas todas da infância. Sim, só que elas não protegem contra todos os casos, contra todos os casos não, ela protege contra alguns, mas não todos. Exatamente por isso, como um dos tipos que não tem vacina ainda, que por exemplo é um tipo de meningite meningocócica, por exemplo, que a gente só tem vacina contra um sorotipo, que é o tipo C, os outros a gente não tem vacina específica, é que se deve evitar esse passeio da criança muito pequena em lugares que tem muita gente, por exemplo, shopping. Realmente não deve, porque o risco dele pegar uma doença dessas é grande e ela é uma doença que tem uma evolução muito rápida. A criança pode adoecer de manhã e à noite morrer.